Hoje iniciamos uma nova série de mensagens, é a série Bless, e você vai entender por que nós estamos usando uma palavra em inglês. Bless significa bênção, Bless significa bênção. We want to bless you, nós queremos abençoar você, né? E a gente vai entender porque a gente vai usar essa palavra Bless, porque ela forma um acróstico de 5 práticas que todo cristão precisa viver na presença de Deus. E eu queria dizer sobre essa bênção, bless, mas eu quero começar dizendo assim: por que nós vemos a bênção sendo estendida a todos nós hoje? Por que o povo de Deus é um povo que é abençoado e abençoa? Por que nós, quando recebemos Jesus, vivemos num outro nível de vida, uma nova dimensão de vida que só é possível para aqueles que realmente conhecem Deus através de Cristo? E eu queria obviamente mencionar a origem, talvez um marco ali, quando Deus está querendo abençoar todas as nações da terra. É claro que Deus, desde o início da criação, Ele criou tudo para abençoar todas as pessoas. Mas o pecado entrou no mundo em Gênesis 3 e realmente corrompeu toda a criação de Deus e claramente o seu propósito na vida do ser humano. Então Deus tem que formar uma nova nação para ser bênção a todas as nações da terra. E dessa nação viria o Salvador do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio exatamente para a salvação de todas as pessoas da face da terra. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 12, se você quiser, ou você vai me acompanhar na projeção. Alexandre, se puder baixar um pouquinho o retorno aqui que está sobrando, por favor. Gênesis 12. O texto de Gênesis 12 é um texto que é um marco nas Escrituras, porque é o texto de formação daquilo que Deus está fazendo com o plano redentor para toda a humanidade. E no Gênesis 12 nós vemos que o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. Você notou qual palavra que aparece 5 vezes nesse texto aqui, em 3 versículos? 5 vezes a palavra aparece aqui. Abençoar, abençoado, bênção, bless. 5 vezes nós temos nesse texto, Deus dizendo que iria abençoar um homem, para que ele fosse realmente uma bênção, e dele uma bênção, uma família sairia, uma nação sairia para ser bênção em todas as nações da terra. É interessante que Deus chama aqui Abrão, e Abraão significa pai honrado ou pai exaltado. Mas se você conhece a história de Gênesis, você sabe que Deus muda o nome de Abrão. E de Abrão ele vai se chamar Abraão, porque Abraão significa pai de muitos. Pai de muitos. E é por isso que Abraão é o pai das muitas nações. E eu queria que você olhasse para esse texto aqui, porque a estratégia de Deus para alcançar o mundo é uma bênção. Escute isso que eu quero partilhar com você. A estratégia de Deus para abençoar o mundo é uma bênção. Deus é o pai de toda boa dádiva, Tiago 1,17, de toda bênção, toda boa dádiva, toda bênção, todo dom perfeito. Ele é o pai das luzes em que não há sombra de variação, e Ele transforma o mundo através de nos abençoar. Então Ele disse a Abraão: eu vou te fazer uma bênção, cara, eu vou te transformar, você vai ser uma bênção. Quer dizer, eu vou abençoar e você vai ser uma bênção. Eu vou derramar minha bênção sobre você, e você vai abençoar muita gente, muita gente. Quando a gente olha a história de Abraão, a gente entende o que acontece comigo e com você. Deus, Ele também tem um plano de abençoar muitas pessoas através de mim e de você. Mas nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos inadequados, nós nos sentimos incompetentes, nós nos sentimos impossibilitados de abençoar qualquer pessoa. E é interessante que é exatamente aí que acontece o milagre. Porque Abraão tem um nome de pai exaltado, mas ele não pode gerar filhos. A sua esposa é estéril, não tem filhos. E aí então Deus transforma o nome dele ainda de pai de muitos, mas ele continua sem filhos. É uma loucura. Mas eu queria que você entendesse que é exatamente aí, nas loucuras que nós vivemos, nas nossas impossibilidades, no nosso senso de inadequação, que o milagre acontece.
Deus chama um homem que não tem filhos para ser o pai de muitas nações. É loucura de Deus. Deus chama a mim, a você, às vezes eu e você tímidos, com a nossa história de vida, né, que é um terror. Deus nos chama na nossa incapacidade, Deus nos chama com a nossa herança familiar, Deus nos chama com as nossas feridas, com o nosso passado, Deus nos chama com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, e Ele nos chama e diz assim: eu vou te abençoar, e você vai fazer, realmente você vai ser uma bênção para todas as pessoas. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, teu nome é pai, mas você não tem filhos. É aí que começa o milagre. É na tua impossibilidade, é na tua incapacidade, é na tua limitação. É aí que acontece o milagre. É aqui que eu tenho algo especial para você. Se você conhece a história de Abraão, você sabe que ele realmente gerou um filho, Isaac, filho da promessa, né? E que a partir de Isaac nós temos Jacó, os 12 patriarcas, e então nós temos as 12 tribos de Israel, uma nação que é formada exatamente para manifestar a glória de Deus nesse mundo, para que todas as nações fossem atraídas à presença de Deus. E dessa nação nós temos um descendente, filho de Abraão, filho de Davi, que é Jesus Cristo, em carne, filho de Deus e filho de um homem, que veio exatamente para transformar o mundo, para salvar as pessoas de todas as nações da terra, sendo uma bênção. Sabe o que eu acho interessante? É que não há nenhum propósito em Deus abençoar uma pessoa, a não ser que seja para que a gente se torne uma bênção. A razão de Deus abençoar a sua vida, a razão de Deus se voltar para você e para mim, a razão de Deus abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida, a razão de Deus cuidar de mim e de você, a razão de Deus investir tempo e o coração dele para cuidar de mim e de você, e se preocupar com as circunstâncias que nos cercam, com as coisas do nosso coração, é exatamente para abençoar a sua vida, para que você seja uma bênção. A bênção de Deus nunca é estanque, a bênção de Deus não cai em recipientes fechados, irmãos. Nós não somos meros vasos, nós somos canais, nós somos instrumentos, nós somos rios, nós não somos poças, não, nós não somos represas, não. A bênção de Deus vem sobre uma pessoa, para que a gente seja uma bênção para muitas e muitas pessoas. E Deus disse assim para Abraão: Abraão, vai, sai da tua terra, cara, vai. E sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Vão, façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, discípulos de todas as nações. Porque se você ainda não entendeu a Bíblia é uma narrativa de uma história da redenção de Deus. Desde a criação até Apocalipse nós estamos vendo a história de Deus sendo escrita na história da humanidade. É a história da redenção. Então aquilo que Deus disse para Abraão para acontecer é o que Deus disse para os discípulos. Eu e você que somos discípulos de Jesus, você também vai, e você vai abençoar, porque você é uma bênção, porque eu te salvei na cruz, porque eu redimi os seus pecados, porque eu te alcancei no amor do meu Filho Jesus, para te fazer uma bênção. Eu te alcancei, eu te redimi, eu te perdoei, eu te transformei, eu te regenerei, eu te dei um novo nome, eu te dei um novo coração, eu te dei uma nova identidade, eu te dei uma nova história, para que você seja uma bênção, para todas as pessoas. Irmãos, é isso que transforma a vida da gente, e é isso que transforma comunidades da fé. É isso que transforma uma igreja, onde a igreja deixa de ser um monumento, como diz o nosso amigo, o pastor Adonias Júnior, que esteve com a gente há alguns meses, transforma a igreja de monumento para uma igreja em movimento. É isso que faz da igreja deixar de ser uma organização para ser um organismo vivo. É quando as pessoas que compõem essa igreja, os membros dessa igreja, o corpo de Cristo vivo na terra, entendem que elas são abençoadas para abençoar pessoas. Entendem que elas foram alcançadas, resgatadas por amor do Pai, porque o Pai nos quer junto dele, mas também que o Pai nos quer fazer seus instrumentos para que mais pessoas conheçam o amor dele como Pai. Quando essas pessoas entendem assim que são abençoadas em Cristo, para que possam ser uma bênção para todas as pessoas. Eu gosto das palavras do Tim Keller, aliás, que faleceu há algumas semanas. E o pastor Tim Keller, ele tem um livro muito jóia, que é a Igreja Centrada. Eu gosto de um texto que ele fala aqui, como a igreja se torna um movimento, né? Ele diz assim: o reino de Deus é estabelecido através de cristãos,
que colocam a missão acima dos seus próprios interesses e necessidades. Eles querem vê-la realizada por intermédio deles, e essa satisfação é a sua maior recompensa. A disposição dos líderes e membros da igreja de se sacrificar é o indicador mais claro a mostrar se ela se tornou um movimento ou foi institucionalizada. Em um movimento, as pessoas estão convencidas de que estão participando do plano redentor de Deus, de modo profundamente importante e prático. Elas pensam mais em como alcançar a cidade, como alcançar as pessoas. A bênção de Abraão foi ser bênção para outras pessoas. A bênção de Abraão foi ser um pai que teve um filho, que foi bênção para todas as nações da terra. A bênção para mim e para você é encontrarmos sentido e propósito para a nossa existência no amor do Pai, através de Jesus, seu Filho. E ao encontrarmos esse propósito na nossa vida, nós vivemos uma vida tão extraordinária, relevante, exuberante, que nós somos bênção para outras pessoas. E aí está a realização. Irmãos, a vida, a melhor vida possível nesse mundo é a vida no coração do Pai. E o coração do Pai em toda a Bíblia é esse. É um pai que quer alcançar os seus filhos, é um pai que quer desfrutar do amor, da comunhão com os seus filhos, e por isso ele usa os próprios filhos para alcançar os seus irmãos, e por isso ele usa pessoas para alcançar pessoas. Essa é a estratégia de Deus. Deus não vai mandar um serafim, um querubim, um anjo para fazer esse trabalho. Deus usa pessoas que chegaram ao coração dele, para que essas pessoas agora cheguem ao coração de outros, para que essas outras pessoas possam ser amadas, possam ser perdoadas e também resgatadas dos seus pecados, e serem resgatadas da futilidade da sua vida, do vazio existencial, e viverem a maior vida possível, ou a melhor vida possível nesse mundo. É isso que Deus tem. E essa história de redenção da humanidade, aí essa narrativa da Bíblia, Deus está realmente salvando pessoas no seu amor, nos colocando numa missão. É por isso que eu sempre digo aqui, irmãos, a maior alegria de um cristão é ver outro cristão sendo salvo. Assim como a maior alegria de um pai é vendo a realização do seu filho, a maior alegria de um cristão é gerar filhos espirituais. É você poder gerar filhos espirituais. Deus te dá o privilégio de poder gerar filhos no reino. Deus te dá o privilégio de aumentar a família de Deus nesse mundo. Deus te dá o privilégio de participar do plano de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e você participar disso. Esse é o maior privilégio. Enquanto nós compramos, vendemos, construímos nossa casa, pagamos a escola dos filhos, lidamos com os problemas do dia a dia, enquanto nós fazemos tudo isso, a maior missão que a gente tem é sermos discípulos de Jesus que fazem novos discípulos, é sermos cristãos que geram filhos espirituais, é sermos pessoas que entendem que são abençoadas por Deus para serem uma bênção às pessoas. E isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo que nós vivemos. E ao mesmo tempo não muda nada. Como assim? É que muda tudo dentro do teu coração. A motivação por que você faz as coisas, a motivação por que você é pai, e como você age como pai, ou filho, ou esposa, como funcionário, como empresário, como a tua posição na sociedade. Muda a motivação, muda a visão que você tem, muda a força interior proveniente da presença do Espírito dentro do seu coração, mas não muda o seu papel. Nós continuamos sendo pai, esposo, mãe, esposa, filho, um membro da sociedade, continuamos sendo pessoas comuns, mas que sabemos e temos plena consciência que estamos debaixo dessa missão. Eu fico maravilhado com o fato que Deus diz assim: eu te abençoo, e você se torna uma bênção. E Jesus chama os 12 discípulos, ou os seus discípulos lá no Novo Testamento, por exemplo, no texto de Marcos 1,17, ele diz assim: olha, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Tudo começa com Deus, tudo se realiza em Deus, tudo terminará em Deus. Você entende isso? Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar, e você vai ser uma benção. Jesus disse para os seus discípulos: anda comigo, e eu vou fazer. Sempre tem a ver com Deus. Isso significa o quê? Que todos nós estamos incluídos no plano de Deus, na missão de Deus. Isso significa que não tem necessariamente a ver comigo e com você, tem a ver com Deus. Isso significa que não tem a ver o quanto eu e você somos habilidosos ou somos capazes. Não, já disse aqui, Deus encontra a gente na nossa inadequação. Não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que Deus faz em nós e através de nós. E é sempre assim. Tem a ver com aquilo que Deus tem para você e tem para as pessoas através de você. Isso é maravilhoso.
Abraão foi abençoado para ser uma bênção. Os descendentes de Abraão foram abençoados para serem bênção. Jesus foi abençoado pelo Pai. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer, para ser uma bênção. As pessoas que foram se convertendo através do ministério de Jesus, por exemplo, um Zaqueu, um centurião, todos foram abençoados para serem bênção. Os 12 apóstolos foram abençoados para serem bênção. Todas as pessoas. E em Jesus a gente recebe essa mesma bênção de Abraão. Eu gosto de um texto de Paulo em Gálatas 3, 7 a 9, olha o que o apóstolo Paulo diz. Preste atenção nesse texto, ele diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Aqueles que são da fé em Cristo, que Paulo se refere aqui. Ele diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Irmão, se você é salvo pela graça mediante a fé, você é abençoado, assim como Abraão foi abençoado. Nós somos abençoados. Paulo diz em Efésios 1, que nós somos abençoados, que em Cristo nós fomos colocados nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais. A vida em Cristo é gloriosa e é abençoada, e nós somos abençoados para compartilhar essa bênção. Jesus disse lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, os filhos de Abraão pela fé. Quem tem fé, os filhos de Abraão, os filhos de Deus, porque você tem fé em Cristo. Então Jesus diz assim, quem crê em mim, rios de água viva vão fluir. Como eu disse, nós não somos poça, não somos uma represa, nós somos canais. Nós somos rios da água de Deus para abençoar esse mundo, irmão. E se você está aqui nessa manhã e não entendeu o quanto Deus ama você, o quanto Ele tem bênçãos para a sua vida, e quanto você só pode desfrutar de tudo que você tem através de Jesus Cristo, ao render a Ele o seu coração, e tê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, puxa vida, isso tudo precisa acontecer no teu coração, porque vai realmente se deslumbrar um novo panorama na sua história. Um novo horizonte diante de você, com novas possibilidades e uma vida que é extremamente dinâmica. É uma aventura maravilhosa que Deus tem para você. Agora, se você está aqui nessa manhã e já rendeu seu coração a Jesus, mas não entendeu de fato, não caiu no seu coração, não compreendeu o quanto Deus tem abençoado você, para que você seja uma bênção, então, você precisa entender que o rio de Deus quer fluir através de você, que o rio de Deus, que a presença do Espírito Santo no teu coração quer fluir através de você. A bênção deve fluir. Nós não somos baldes, irmão, nós somos rios. Eu e os pastores aqui da igreja, nós estávamos num encontro há algumas semanas lá no Rio Grande do Sul e recebemos um pastor amigo nosso, já tivemos vários encontros com ele, pastor Carlos McCord, é um missionário norte-americano que já está há décadas no Brasil. E ele contou para nós uma história muito interessante. Queria que você ouvisse essa história. Ele disse que na primeira vez que ele veio ao Brasil, ele se casou com uma filha de missionários que já tinha morado no Brasil, então, na adolescência, na juventude, falava português, mas ele era a primeira vez que ele estava vindo aqui, com a sua esposa. E ele disse que ele foi visitar um pastor numa cidade do interior de São Paulo. E esse pastor tinha 6 filhos. Era pastor de uma igreja pequena, uma igreja humilde, e teve um almoço, depois de uma reunião de manhã, no domingo de manhã, eles foram almoçar na casa do pastor. Ele disse que depois do almoço, estavam todos sentados, família com 6 filhos, ele estava lá com a sua esposa, alguns irmãos, e de repente, ele notou que os 6 filhos, começando pelo mais velho, foram diante do pai e se abaixaram, e o pai colocou a mão na cabeça deles, e um por um esses filhos foram saindo da casa. Ele, um cara americano que nunca tinha estado no Brasil, que não falava português, não entendia nenhuma palavra, ficou sem saber o que era aquilo, achou muito estranho, e ele perguntou para sua esposa: amor, o que está acontecendo? E aí a esposa dele diz assim: o pai está abençoando os seus filhos agora, porque eles vão para fora da casa brincar. O McCord, ele não consegue contar isso sem deixar de se emocionar, porque ele diz que naquele momento ele pensou no pai dele, que era um alcoólatra, e que nunca tinha colocado a mão na cabeça dele para abençoá-la. Ele disse que naquele momento ele foi profundamente impactado de como a bênção do pai havia lhe faltado, e de como a bênção do pai é tão importante na vida de uma pessoa.
Ele estava me contando a história daquela família. Um pastor humilde, simples, que teve 6 filhos. Os filhos estavam pedindo a bênção do pai para ir para o quintal brincar. E o pai estava abençoando cada um dos filhos. O respeito com o pai, o ambiente naquela família. Ele falou, isso foi transformador para mim, nunca esqueci. Ele estava dizendo para mim que aquele filho mais velho que recebeu a bênção naquele dia, aquele filho mais velho se tornou um homem muito ilustre, se tornou reitor de uma universidade na cidade de Bragança Paulista. E que o neto desse filho se tornou um pastor que hoje está plantando uma igreja no interior de São Paulo, que tem sido muito efetivo na plantação de igreja. Ele estava contando assim como a bênção de Deus atravessa as gerações. E de como Deus abençoa pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas através dela. Você pode medir isso? Como a bênção de um pai chega para o filho, esse filho se torna um homem influente na sociedade, esse filho abençoa seus filhos, o neto daquele primeiro pai se torna um pastor que abençoa outras pessoas, que planta outras igrejas. E você vê como que a bênção de Deus se multiplica através de nós. Você vê como que a bênção de Deus se multiplica através das famílias. Você vê como que a bênção de Deus se multiplica através das gerações. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Então, eu quero deixar para você nessa manhã só a primeira letra do bless. Nós vamos formar um acróstico aqui, da palavra bless no inglês. E eu quero que você guarde essa primeira prática espiritual de todo cristão. E nos próximos domingos nós vamos concluir as 5 práticas que devem fazer parte de todo cristão que entende que é abençoado para ser uma bênção, que foi salvo em Cristo para ser uma bênção para todas as pessoas, que foi salvo em Cristo para ser uma bênção para todas as pessoas, e que essas pessoas, isso tudo começa a partir da nossa casa, isso começa a partir dos nossos amigos, isso começa a partir dos nossos vizinhos. Então eu quero que você guarde no seu coração a primeira prática, que é essa que eu quero concluir aqui a minha reflexão com você nessa manhã. É busque primeiro em oração. A primeira letra da palavra bless é o B, e nós queremos que você guarde isso. Anota no seu celular, tira uma foto, guarda na tua agenda. Busque primeiro em oração. Nós fomos abençoados em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais, mas como nós somos capacitados por Deus para compartilhar essas bênçãos com as pessoas? Quando nós buscamos primeiro em oração. Entenda, eu não posso mudar o mundo, você não pode mudar o mundo, mesmo a minha oração sozinho, a sua oração sozinha não pode mudar o mundo. Só Deus pode mudar o mundo. No entanto, Deus usa a oração para nos mudar, e então Deus nos usa para mudar o nosso mundo. É isso que acontece quando nós oramos. Deus usa a oração para mudar a gente. Quando Ele muda a gente se transforma em agente de transformação. Deus usa a oração. Às vezes a gente pensa em oração que é pedir coisas. A gente já cai de joelhos com uma lista como se Deus fosse Papai Noel. Mas mais do que receber coisas de Deus, a oração transforma a gente. Mais do que a oração transformar as nossas circunstâncias ou os problemas que enfrentamos, a oração transforma a gente. É por isso que sermos uma bênção começa com buscar primeiro em oração. Tem uma mulher muito marcante na história da igreja, Corrie ten Boom. É um nome meio esquisito mesmo. Descendência holandesa. Viveu na época do nazismo, uma mulher de oração extrema. E ela é sobrevivente do Holocausto. A Corrie ten Boom, ela diz assim: nunca sabemos como Deus responderá às nossas orações, mas podemos esperar que Ele nos envolverá em seu plano para a resposta. A gente não sabe como Deus vai responder as coisas que a gente ora, mas a gente sabe que Deus vai nos envolver na resposta. Que quando a gente ora, a gente é parte da resposta, pelas pessoas que a gente ora e para esse mundo que a gente ora. Que Deus nos inclui no projeto, Deus nos inclui a missão. É por isso que Deus diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 9, que a gente deve orar a Deus para que Ele mande trabalhadores para a sua seara, porque os trabalhadores são poucos. Ele fala: ora, rogai. Só tem 2 lugares na Bíblia onde Jesus manda um pedido específico que a gente deve orar. Esse é um deles. Ore para que Deus mande trabalhadores. Por que Deus nos manda orar? É porque quando a gente ora para que Deus mande trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita, a gente se torna um deles, porque a oração transforma a gente em parte da resposta de Deus a esse mundo. Você entende? Quando você está orando por coisas na sua família, Deus está incluindo você na resposta, no milagre. Quando você está orando pelo nosso país, Deus está incluindo você na resposta do milagre para esse país. Quando você está orando pela nossa comunidade local como igreja, Deus está incluindo você na resposta dessa oração.
Sempre que você derrama o teu coração perante Deus, algo especial está acontecendo e poderoso, que vem do Senhor e vai transformando você a ter um coração semelhante ao dele. E quanto mais o meu coração e o seu coração batem ao compasso de Deus, mais nós nos tornamos conscientes do quanto Ele está nos incluindo na própria resposta da oração. Às vezes a gente ora pelos nossos filhos, e a gente não tem dimensão do quanto a gente é parte dessa resposta na vida dos filhos. Você está orando pelo seu casamento, você não tem ideia do quanto o seu papel é a própria resposta do milagre que você está orando pelo seu casamento. A gente busca primeiro em oração, e Deus transforma a gente para transformar o mundo. Então a oração é tanto como você descobre a missão de Deus, e também é o caminho que você persegue essa missão. Quando nós começamos a orar, irmãos, nós descobrimos o quanto somos importantes nas mãos de Deus, e quanto de fato temos uma missão relevante para cumprir nesse mundo, e a oração nos permite se manter nessa missão, nos permite persegui-la, nos permite sermos perseverantes na missão de abençoar pessoas. É interessante quando a gente olha para o ministério de Jesus, que ele começou sempre na oração. Você lembra do que aconteceu quando Jesus foi batizado? Quando ele vai iniciar o seu ministério público, lá em Lucas 4, registra isso, ele foi 40 dias para o deserto em jejum e oração. Antes dele começar a desenvolver sua missão, a realizar a sua missão pública, ele passou 40 dias em jejum e oração. Quando Jesus vai escolher os 12 apóstolos, quero mencionar esse texto para você em Lucas 6, olha o que aconteceu. A Bíblia diz aqui que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite orando a Deus, ele filho de Deus, cheio do Espírito Santo, passou a noite orando a Deus. E o que aconteceu no dia seguinte? A Bíblia diz que ao amanhecer ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou como apóstolos. Olha o que Jesus fez, passou a noite orando, e depois ele tomou a decisão de escolher seus 12 apóstolos. Às vezes eu e você tomamos tantas decisões na vida que a gente não ora nem 5 minutos. Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, orou a noite inteira, para depois escolher os 12 apóstolos. Você percebe? Na própria vida de Jesus, tudo começava com oração. É por isso que a Bíblia registra mais de 20 vezes em que Jesus deixa a multidão, deixa as suas atividades, deixa o seu ministério público, para estar na presença do Pai em oração, para ter comunhão com o Pai, para ventilar seu coração com o Pai, para derramar sua alma diante do Pai, como ele fez no jardim do Getsêmani, antes de ser preso e depois crucificado. Tudo começa com a oração. Jesus, ele ora porque ele quer ter comunhão com o Pai, mas Jesus também ora porque ele é o nosso exemplo. Ele deixou estabelecido um padrão de como podemos viver a fé, o grande amor do Pai nesse mundo, e sermos uma bênção para todas as pessoas. Acho interessante que o apóstolo Paulo captou tão belíssimamente o ministério de Cristo, porque ele era um homem de oração que orava constantemente pelas igrejas. Mas eu gosto do texto que ele diz lá em 1 Timóteo 2, olha comigo o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. A Bíblia diz a gente orar por todas as pessoas. A Bíblia diz a gente orar por todos os homens e mulheres. Aí Paulo diz assim: orem pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha o que Paulo diz, ele diz: isso é bom, irmãos, é agradável perante Deus nosso Salvador. Por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo está dizendo: orem por todos os homens, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Orem por todas as pessoas, porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. A gente pode orar pelos reis, sim, a gente pode orar pelos presidentes, pelos juízes, a gente pode orar até por gente que a gente tem raiva de orar. A gente pode orar por todo mundo, e a gente deve fazer isso. Isso é bom e agradável a Deus, porque quando você ora por alguém que você sente raiva, você nunca mais vai sentir raiva dessa pessoa, se você de fato ora por essa pessoa diante de Deus. Pode ser a pior pessoa para você, se você começa a orar por alguém, você não vai ficar com raiva ou ódio dessa pessoa, porque a oração muda a gente, muda o nosso coração. A oração é um detergente maravilhoso, irmãos. Por isso que Jesus diz assim: ore pelos seus inimigos. Se você orar pelo seu inimigo, ele vai deixar de ser seu inimigo, vai se tornar seu amigo. Mesmo que ele não mude nada, no teu coração você não vai ter mais essa pessoa como seu inimigo. Tudo começa com a oração. E a Bíblia diz que nós devemos orar, porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Eu sei que nós temos razões para não orar. A gente não ora às vezes porque a gente não sabe orar. E tem pessoas que dizem isso: pastor, eu não sei orar.
Eu aprendi a orar só quando era criança, eu só aprendi aquela oração assim, em paz me deito, em paz me levanto, na graça de Deus, divino Espírito Santo, foi a única oração que eu aprendi. Ou eu aprendi que na hora de comer eu digo assim, Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém, e já vou comer. Então eu não aprendi a orar, pastor, mas é porque a gente confunde oração com palavras rebuscadas, palavras bonitas. Não, oração é a expressão dos nossos sentimentos para com Deus. Eu gosto muito dessa definição de oração. Oração é a expressão natural dos nossos sentimentos para com Deus. É como você conversar com uma pessoa, é você expressar naturalmente os seus sentimentos com Deus, porque é isso que Deus quer ouvir, os seus sentimentos, o seu coração, as suas palavras, expressando aquilo que você tem dentro de você. A gente não ora também porque a gente está muito ocupado. Pastor, o senhor não conhece minha vida? Minha vida é uma loucura? Como é que eu vou ter tempo para orar? O senhor não sabe, acordo cedo, durmo tarde. É muito frenética a minha vida. Eu sei que a vida de todos nós é muito ocupada, mas todos nós temos tempo para orar. E viver a vida sem orar é viver perdendo tempo. Você estar ocupado demais para não ter tempo para orar é realmente uma miséria, porque nós temos tempo para muitas coisas que são fúteis e vazias, mas não temos tempo para orar. Sabe por que às vezes a gente não ora, irmãos? Também porque a gente pensa assim, duvido que funcione. Às vezes a gente acha que não funciona. Eu não vou orar por esse meu primo, eu não vou orar por esse meu vizinho aqui não, o cara é doidão. Olha, o cara, bateu a biela, o pastor João tem uma expressão aí que quando é tonight, ou bateu a nave, isso, o cara bateu a nave, esse cara aí, Então, por que eu vou orar para um cara desse? Já surgiu isso no teu coração? Duvido que funcione. Eu orar pelo meu pai, meu pai, você não conhece meu pai, pastor. Eu orar pela minha mulher, pelo meu marido, orar pela minha sogra, não, você não conhece minha sogra, pastor, é uma benção. Então, às vezes a gente duvida, pastor, eu trabalho com o cara, eu não posso orar por esse meu colega de trabalho, pastor, não adianta orar, esse aí nem Deus dá jeito. A gente não ora porque a gente duvida, a gente não ora por algumas razões, porque a gente responde no lugar de Deus. Eu sempre digo para as pessoas, não responda no lugar de Deus. Pastor, eu não vou convidar aquela pessoa para o culto porque ela não vem. Mas quem disse que ela não vem? Ore por ela. Não vou convidar essa pessoa para o meu GC, para a minha célula, para o meu grupo de crescimento, por quê? Porque essa pessoa não vem. Mas quem disse que ela não vem? Você está orando por ela? Quando você está orando, Deus responde. Deixa Deus trabalhar na vida dela. Não dê resposta no lugar das pessoas. Eu não vou pedir nada para essa pessoa porque ela vai dizer não. Não. Não dê resposta no lugar das pessoas. Quando nós oramos, irmãos, nós cremos no impossível. Quando nós oramos, nós começamos a crer realmente que tudo é possível. E é isso que Deus diz em Lucas 1,37, por exemplo. Não há impossível em todas as suas promessas. Em tantas outras palavras da Bíblia, Deus é o Deus do impossível. Quando nós oramos, nós compreendemos o coração de Deus de que não há impossível. É por isso que tudo começa com a oração. O que diz Tiago 5,16? A oração de um justo, uma pessoa que foi salva por Jesus, é poderosa nos seus efeitos, é poderosa e eficaz. A oração de uma pessoa salva por Jesus é poderosa e eficaz. E eu e você podemos entender assim, que a vida e a eternidade dos nossos amigos e vizinhos, nossos familiares, está em jogo, se nós não oramos. Em oração nós abrimos a Deus a direção do Espírito Santo. Na oração nós focamos a nossa mente para reconhecer a sua voz, os seus sussurros. E pasme aqui, muitos de vocês vivem isso, e já viveram experiências extraordinárias. Quando você começa a orar, você começa a ouvir Deus, e você começa a ouvir direção de Deus. Deus começa a trazer pessoas no seu coração, você começa a se importar com as pessoas, você começa a realmente receber de Deus estratégias de como conectar o teu coração com o coração delas, e como levá-las para diante de Deus. Você começa a viver um milagre. Porque na oração nós recebemos a orientação do que precisamos para descobrir as pessoas que Deus está nos chamando para abençoar. Tem uma irmã aqui na igreja, irmãos, que ela é de muita oração. Quase toda vez que eu sento com ela, ela fala de alguém que ela encontrou, de uma vendedora que ela foi fazer uma compra numa loja. É incrível como Deus dirige ela para falar de Jesus e como as pessoas são tocadas. Mas por que acontece isso? Porque ela está sempre orando. Sempre pedindo que Deus dê oportunidades às pessoas, de compartilhar com as pessoas. Eu me lembro de uma história aqui, um jovem que tinha esse hábito de pedir assim, Deus, me guia nas pessoas, as pessoas que o Senhor quer que eu abençoe. E ele diz assim, que um dia ele estava tomando café num restaurante.
E ele estava meio triste aquele dia, porque era aniversário da morte da mãe dele, que havia acontecido há alguns anos, e ele estava meio triste, lembrando da memória da mãe, e de repente entraram 3 senhoras naquele restaurante, 3 senhoras, e ele sentado à sua mesa, tomando o seu café, viu aquelas mulheres passarem, e uma delas era muito parecida com a mãe dele, muito parecida, ele achou muito parecida com a mãe. Então ele orou no coração dele, e ficou angustiado com aquilo, e ele sentiu no coração de falar com aquela mulher. Então ele chegou para aquelas 3 mulheres, e se apresentou e disse: olha, meu nome é tal, eu sei que vocês não me conhecem, mas eu queria partilhar algo que está pesando no meu coração. Eu estava ali tomando meu café, entristecido pelo falecimento da minha mãe há alguns anos, e eu queria dizer, porque a senhora é tão parecida com a minha mãe, eu queria pedir aqui se eu podia dar um abraço na senhora. A senhora me permitiria isso? Quando ele falou isso, irmãos, aquela mulher caiu em prantos, em prantos, em prantos. E aí ele ficou sem entender se ele tinha ofendido, desrespeitado, o que ele tinha feito. Aí uma amiga daquela mulher diz assim: olha, ela perdeu o filho dela há algumas semanas. Algumas semanas. É por isso que ela está tão tocada por aquilo que você falou. Sabe o que aconteceu ali? Eles se abraçaram, eles choraram, e a graça de Deus inundou o coração e aquele lugar, porque um jovem estava orando: como é que eu posso abençoar pessoas no meu dia, mesmo num dia triste como que eu estou vivendo? Quando a gente ora, a gente tem a direção de Deus, e Deus toca o nosso coração. Estava vendo a história de um outro homem. Ele foi para o shopping, estava dia de folga, e ele estava lá no shopping, simplesmente para comprar, para dar uma passeada, mas ele também tem o hábito de orar, pedindo: Deus, me usa para abençoar pessoas. E aí ele disse que ele estava no shopping, e de repente ele viu um homem sentado no banco do shopping, e ele sentiu uma sensação estranha. Ele começou a ficar incomodado com aquele homem, daí ele sentiu como se fosse Deus sussurrando na orelha dele: vai lá e diz para aquele homem que eu o amo. Ele falou: não vou fazer isso, estou aqui de bermuda, estou aqui no meu dia de folga, estou aqui passeando, Deus, eu não vou fazer isso. Ele resistiu, falou: deve ser eu que estou pensando em fazer isso, não é nem Deus falando, vai que sou eu que estou pensando isso aqui. Aí ele andou um pouco no shopping mais, foi ver outras lojas e tal. Quando ele olha, o cara está diante dele. De novo ele sentiu: vai falar com ele que eu amo. Mas ele não foi. Novamente ele pensou: não vou fazer isso. Ele andou, passou uma meia hora, quando ele sentou para almoçar, na praça de alimentação do shopping, quem é que estava na mesa do lado? O cara que ele já tinha visto outras 2 vezes. E ele sentiu no coração: vai falar que eu o amo. Ele se levantou, foi para o rapaz, falou assim: cara, eu sei que você não me conhece, eu também não te conheço, mas eu tenho sentido algo no meu coração que eu preciso compartilhar com você. Deus tem me mandado falar para você que Ele te ama muito, que você é amado dEle, que você é especial para Ele. Quando ele falou isso, o cara começou a chorar. Começou a chorar. E ele diz assim: eu estou na minha vida numa situação tão difícil, que eu achei que nessa manhã ia ser o ponto final de tudo. Ele diz assim: mas eu não consigo entender, porque eu disse para Deus nessa manhã: Deus, se o Senhor existe, me fala do teu amor, me faz realmente entender que eu sou amado por ti. E aí ele virou para o cara e disse assim: você já é a 3ª pessoa que eu não conheço, que nessa manhã vem me dizer que eu sou amado por Deus. É interessante como coisas tão simples, mas são tão extraordinárias, irmão. Esses dias eu comentei com vocês que eu peguei um Uber, não tenho pego o Uber com muita facilidade, é muito comum, mas que eu peguei e eu falei: eu tenho que falar de Jesus para esse cara, e a gente foi chegando perto aqui, eu fui falando, e quando ele parou assim, eu fui mais incisivo, né, de falar: olha, cara, Deus tem um plano para você e tal. Eu vi que ele fechou a cara e virou para frente assim, e eu falei: obrigado então. Saí do carro, encostei a porta e vim embora, mas vim com aquele peso, falei: puxa vida, o cara não foi nem um pouco receptivo. Mas irmão, sabe de uma coisa? Quando a gente faz o que Deus diz para a gente fazer, a gente não sabe onde aquilo vai chegar. Eu creio que esse cara, talvez ele não ouviu muitas pessoas naquele dia falando assim: ó, Deus ama você e tem um plano na tua vida. Mas ele ouviu um cara naquele dia. E eu sei que esse cara iria dormir e colocar a cabeça no travesseiro. Eu sei que esse cara, no meio dos seus problemas, iria pensar nisso. Talvez daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu não sei. Um dia eu estava no culto, eu era um jovem,
eu tocava contrabaixo no culto, dirigi louvor tocando contrabaixo. Eu tive uma banda de música, de rock, que era um nojo, chamava Naja, já contei essa história aqui. E quando eu tinha essa banda, a gente conhecia muitas outras bandas da cidade de Maringá. E tinha uma banda que eu gostava muito, chamava-se Passagem de Ida. E tinha um vocalista e um guitarrista que o cara era excelente. Eu nunca tinha conversado com ele, mas se encontrava, cumprimentava, nunca tinha parado para conversar. Jesus me salvou com cerca de 18 anos. E uma coisa que eu aprendi depois que eu me converti é que eu deveria orar pela salvação das pessoas. Então eu comprei uma agenda e eu fiz uma lista de pessoas que eu comecei a orar. E eu não sei porque eu coloquei o nome desse cara. O nome desse cara era Paulinho Lima. Coloquei o nome dele e fiquei orando. Não orava todo dia, não era tão disciplinado assim, mas orava, tinha aquela listinha. E eu tinha ali 5 nomes de pessoas. Um dia eu estou no culto na igreja e eu vejo aquele cara. Eu fiquei muito tocado. E a gente estava no culto, teve o louvor, teve a mensagem. E eu vi que ele ficou até o final do culto. Quando terminou o culto, eu fui na direção dele. Nunca tinha visto ele na igreja. Eu fui na direção dele e disse assim: ô cara, você é da banda Passagem de... sim, então eu também tinha uma banda. Conversamos assim, daí eu disse assim: olha, você está na minha lista de oração. Eu tenho orado para que Deus alcance seu coração. Quando eu falei isso, ele começou a chorar. Eu fiquei tocado, eu não sabia o que falar, eu era praticamente um novo convertido. Mas sabe o que aconteceu? Deus salvou o Paulinho. Paulinho hoje é um ministro de louvor excepcional há muitos anos, servimos a Deus juntos na igreja local, parceiro, o cara cantou no meu casamento, até hoje serve o Senhor lá na igreja central de Maringá. A ele, os filhos, são músicos, cantam. E uma coisa que ele sempre lembra é daquela noite que ele foi a primeira vez na igreja e que eu falei com ele que eu orava por ele. Sabe o que eu queria que você guardasse de forma simples? Essa não é uma mensagem profundamente teológica, essa não é uma mensagem extraordinária de conceitos bíblicos, mas essa é uma mensagem bíblica do plano de Deus para mim e para você, e do propósito dele de fazer a nossa vida realmente ser muito relevante e uma bênção. Eu queria simplesmente que você levasse dessa manhã em que temos sido tão abençoados com a presença do Pai, que nossos corações têm sido tão quebrados pela presença do Pai, que você saísse daqui desafiado a buscar primeiro em oração e a viver plenamente o plano que Deus tem para a tua vida, a viver uma grande aventura da fé, a viver de forma extraordinária, experimentando o agir de Deus em você e o agir de Deus através de você. Eu queria deixar um desafio para você aqui. Eu queria deixar o desafio de você, nessa semana, hoje ainda talvez, você vai fazer uma lista de pelo menos 8 pessoas. 8 pessoas. Inclui as pessoas que você ama, as pessoas que você trabalha, pessoas que você se diverte, pessoas próximas de você. Para a gente mudar o mundo, a gente muda as pessoas que estão à nossa volta. A gente é instrumento de Deus na mudança das pessoas à nossa volta. Quero desafiar você, nessa semana, 8 pessoas, irmãos, 8 pessoas. Você vai começar a orar para ser bênção na vida dela. Eu teria tantas outras histórias aqui, mas eu quero que você tenha um bom almoço de domingo com seu pai, com sua família, ou você pai, tua comunhão. Você tem um ótimo domingo. Eu não quero estender mais aqui, mas eu quero pedir muito que Deus coloque um prazer no teu coração e um peso de oração extraordinário para que você viva tudo que Deus tem. Quero pedir para você fechar os seus olhos e orar comigo. Essa semana eu conversava com uma irmã da igreja. Ela foi visitar um membro da sua família que está em câncer terminal lá em São Paulo. Estava conversando com ela quinta-feira, irmão, ouça essa história. E ela foi, a sua prima não é cristã, evangélica, não conhece o Senhor Jesus, é de uma outra religião. Mas sabe o que a sua prima falou lá em São Paulo, em estado terminal de câncer? Ela diz assim: olha, as pessoas que mais me apoiaram e oraram por mim são os evangélicos. São as pessoas evangélicas que estão à minha volta. Ela é de outra religião, mas ela estava reconhecendo na sua enfermidade que as pessoas que mais apoiaram e oraram por ela eram pessoas cristãs, que creem no Evangelho de Jesus. Por que nós oramos pelas pessoas, irmãos? Porque nós nos importamos com quem Deus se importa. Nós nos importamos com as pessoas que Deus se importa. Que Deus nos dê o prazer de viver essa aventura maravilhosa da fé e de começarmos tudo sempre com oração, assim como Jesus começou. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração e toca a nossa vida para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. No Teu nome eu oro. Amém.